Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio superimitente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai as minhas palavras e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Que através desta oração de São Tomás de Aquino, Deus possa abrir as nossas mentes, possa abrir os meus lábios, para que todo conhecimento possa adentrar dentro do nosso coração e assim permanecer. Amém. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amados, algumas pessoas têm me perguntado com relação ao catecismo da igreja, qual catecismo nós devemos seguir, né? Fizeram a seguinte pergunta: o catecismo de Pio X e o catecismo romano, eles vão contra o catecismo de João Paulo II? Como catequista, qual eu devo seguir? A minha resposta para essa pessoa e para você que acompanha os nossos estudos através do nosso grupo do WhatsApp Cruzada de Maria, através da nossa página do Facebook Todo de Maria, que é a página Trono de Graça, na qual nós estamos mudando o nome, colocando para Todo de Maria. Vamos ver se o Facebook consegue liberar-nos para fazer essa mudança, porque há muitos anos nós estamos já com esse nome Trono de Graça, e agora com o apostolado mariano queremos estar colocando esta página com o nome dedicado a Nossa Senhora. Mas vamos lá, a pergunta da nossa irmã que fez aqui com relação ao catecismo. Lembrando que toda quarta-feira, às vezes na terça-feira, nós estamos colocando algumas formações na nossa página, no nosso canal Cruzada de Maria, canal no YouTube. Convido você a seguir o nosso canal para ter acesso a essas formações que estão acontecendo sobre o catecismo de Pio X. Mas esclarecendo então a dúvida, vamos lá. Muitos catecismos, eles já foram escritos. O primeiro deles, provavelmente, o mais conhecido, é com o nome de Didaquê, que é um pequeno livro dos primeiros cristãos, onde traz algumas leis, algumas normas, de como que deveria se prosseguir na época após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O catecismo de João Paulo II, ele apenas é o mais recente. O objetivo de todos os catecismos é o mesmo, a apresentação sucinta e ordenada, se assim podemos dizer, trazendo ali verdades de fé em que os cristãos devem crer. Então o objetivo do catecismo é simplesmente trazer para nós verdades de fé aonde nós devemos acreditar, e assim ajudar nós a termos um conhecimento e a vivenciar a nossa fé dentro da Igreja Católica. Então ele não existe nada de contraditório entre um e outro. Algumas pessoas podem ter uma certa preferência, eu particularmente, devido a tudo que nós vivemos no Brasil, eu prefiro o catecismo romano. Porém é um catecismo mais caro, mais difícil de encontrar, mas eu não desmereço o catecismo de Pio X nem o catecismo
católico, né, o catecismo da Igreja Católica, que foi o catecismo trazido para nós pelo Papa João Paulo II. Cada catecismo ele foi escrito tendo um público determinado, né, em mente. Então ele vai enfatizando mais alguns aspectos de fé, procurando sanar então alguns erros comuns de cada tempo, né? Se nós formos ver o Catecismo de João Paulo II, ele é um livro que contém um resumo, né, um pouco mais aprofundado, né, é um resumo mais explicado da fé cristã, né? Ele vai mais a fundo, né, trazendo para nós verdades essenciais da fé cristã, apresentando então essas verdades eternas ao público de um determinado tempo, de uma determinada ocasiões, né? O que acontece é que o Catecismo de João Paulo II ele foi concebido como uma maneira de ajudar a refrear muitas das falsas interpretações que foi tida após o Concílio Vaticano II, né? Havia se espalhado pelo mundo para confusões dos fiéis várias heresias após o Concílio Vaticano II. Então o Papa João Paulo II viu-se a necessidade de trazer um esclarecimento da nossa fé. Para que você tenha uma ideia, lá na Holanda chegou a fazer um livro, um falso catecismo, que negava as verdades mais básicas da nossa fé, apoiando-se assim nas falsas interpretações, né, do concílio, né, ou melhor dizendo, naquele famigerado e fictício espírito do concílio, no qual as pessoas se aproveitaram para negar a fé católica, né? Então, alguns adeptos, né, da heregia, da herética teologia da libertação, recorreram a esses erros, né, e vão criando e difundindo, né, heresias dentro da própria Igreja Católica. Então, Papa João Paulo II, vendo essa necessidade, criou-se então esse catecismo. Mas esse catecismo ele não desmerece os outros catecismos que nós temos dentro da Igreja. Tá? A Igreja ela não mudou as suas regras, não mudou as suas leis, né? Ela permanece, as regras permanecem. O que nós precisamos entender é que cada catecismo ele foi escrito para uma época diferente, para erros que estavam acontecendo naquelas épocas, e vendo-se então a necessidade das pessoas terem esse esclarecimento, que os papas foram criando então esses catecismos, né? Então podemos dizer que todos os catecismos na igreja eles devem ser estudados, podem ser estudados, e assim nós temos um entendimento e um conhecimento melhor da nossa fé cristã, né? O atual catecismo ele vem mostrar para nós que o Concílio Vaticano II ele visava um aprofundamento, não a negação nem a modificação da fé da igreja, né? Como muitos diziam, né, que o catecismo, que o Concílio Vaticano II veio para mudar a fé da igreja, né? Mas o Papa João Paulo II lançou então esse catecismo para trazer esse aprofundamento e dizer que o Concílio Vaticano II não mudou a fé da igreja. Ele procura apenas apresentar a mesma fé de sempre de uma forma mais atual, visando assim a eliminação dos erros do tempo presente. No Brasil, os erros europeus eles não tiveram tanta influência, porém nós sofremos muito no Brasil com relação a doutrinas protestantes, neopentecostal, né, com relação ao espiritismo. Nós sofremos muito no Brasil com essas ideologias que ao longo dos tempos têm entrado dentro da igreja e assim fazendo muita heresia, criando-se muita heresia dentro do nosso berço católico, né? Então o que eu aconselho para aqueles que querem vivenciar uma fé verdadeira aqui no Brasil, eu aconselho o Catecismo Romano, né? Esse é um conselho particular, na qual esse catecismo ele foi publicado por Pio V e escrito por São Carlos Borromeu após o Concílio de Trento. Esse concílio foi convocado, né, para fornecer à igreja definições e modos de agir com relação a essas heresias protestantes
Assim, parte desse catecismo, eles vêm trazer para nós um estudo mais voltado aos santos, né, às verdades de fé que muitas vezes são negadas pelos nossos irmãos protestantes. Tá? Então fica aqui o meu grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um, que Maria Santíssima, né, possa vir nos ajudar nessa caminhada e que você possa acompanhar, né, as nossas formações sobre o Catecismo de Pio X. Tá? E aí, por que estudar o Catecismo de Pio X? Por quê? Porque, na minha opinião, é um dos catecismos mais fáceis de se entender, né, onde se trabalha com perguntas e respostas que deveria ser colocado para todas as crianças, né, que vão fazer a primeira comunhão, mas que muitos de nós adultos ainda não conhecemos. Tá? Então vamos estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, conhecer um pouquinho mais a doutrina da nossa igreja, e convido você a dar o like no nosso vídeo, a compartilhar a nossa página, a se inscrever no nosso canal, né, para que mais pessoas possam ter acesso às formações. Deus abençoe, fica com Deus, que Maria possa interceder pela sua vida nessa caminhada. Amém.